Um dos principais problemas causados pela agropecuária é justamente a degradação do solo. O solo é a matéria-prima justamente dessas duas atividades e é o que mais sofre. A degradação do solo, o processo de perda da qualidade, de sua qualidade. E essa qualidade é justamente perdida por fornecer perda dos nutrientes das plantas, as perdas dos nutrientes, as plantas vão ficar sem nutrientes, perde a propriedade de filtrar as águas para os lençóis freáticos, a água se acumula no solo, e aí o solo absorve, é filtrado até chegar aos lençóis de águas subterrâneos. E a degradação do solo é causada principalmente pela erosão, pela compactação do solo, pela desertificação, salinização e acidificação. Salinização é aumento da salinidade do solo e a acidificação é aumento da acidez. Perda da estrutura que o solo tem, contaminação e o excesso ou a falta de drenagem, que é justamente o excesso de água ou a falta de água para irrigar o solo. E aí vai causar a sua degradação. Então nós vamos começar aí justamente pelo processo de erosão do solo, que são 3 os tipos de erosão que são causadas pelas práticas agrícolas. Existem vários tipos de erosões naturais, causados pelos elementos naturais, e esses tipos de erosões aqui são causadas pelas práticas agrícolas, que são a erosão hídrica, que o nome já está dizendo, causada pela água, justamente a água da chuva e a água dos rios. A erosão eólica, que é causada pelo vento. Tem a erosão eólica natural, mas tem a erosão eólica em consequência das atividades agropecuárias. E a erosão química, que muitas vezes se interliga com a erosão hídrica. Na verdade, elas são muito interligadas, esses 3 tipos de erosão. Aí vamos começar pela erosão hídrica, que tem os sedimentos e a matéria orgânica que são levados pelas chuvas e rios. Esses sedimentos são as partículas do solo, muitas vezes partículas de sustentação do solo, que são levadas pelas águas e com isso o solo fica arenoso, sem sustentação. E também a matéria orgânica, que é essencial para a fertilidade do solo. Então, o solo é tirado da cobertura vegetal, o solo fica desprotegido e, consequentemente, a chuva tende, através da enxurrada, levar a matéria orgânica e levar os sedimentos morro abaixo, assim como os rios, que tem a retirada da vegetação, principalmente nas margens dos rios. Quando ele sobe de nível, aí não tem aquela vegetação que protege o solo, então o rio vai levar os sedimentos e também a matéria orgânica. É um processo natural. A erosão hídrica ocorre normalmente, porém, como a agropecuária tem essa prática de retirar a vegetação para o plantio, e mesmo com o processo de plantio das suas culturas, esses plantios são culturas com raízes pouco profundas, não têm a capacidade de reter a água e impedir a enxurrada da chuva e também favorecer a infiltração da água e, consequentemente, causa a erosão hídrica. Ocorre principalmente em regiões de clima úmido, que chove muito, e também de solo arenoso, pois facilita aí a retirada das partículas que fixam o solo. Como aqui, por exemplo, toda a água que foi erodida pela água da chuva, todo o solo que foi erodido pela água da chuva, o solo sem sustentação nenhuma, e é um solo argiloso, mas a água retirou as partículas, e aqui não tem vegetação com raízes profundas, consequentemente não dá sustentação ao solo. Então a água provoca a abertura aí desses buracos que se chamam de vossorocas. São crateras abertas pela água da chuva. Aqui mais um exemplo
de solo que foi retirado os nutrientes, retirado as partículas, fica sem sustentação e as raízes são rasas, não têm a capacidade de sustentar o solo e ocorre a erosão hídrica. Veja que aqui é uma área de plantio e como as plantas as culturas agrícolas têm raízes rasas, como a gente pode ver aqui, consequentemente não dá sustentação ao solo, facilitando aí a erosão hídrica. E aqui, causado pela água da chuva, as valas que são abertas, que a água da chuva leva consigo devido à falta de vegetação na parte superficial do solo. A erosão eólica, que é o desgaste do solo pela ação do vento por partículas do próprio solo. Então, em um local, o vento vai levar essas partículas e atirar em outras partes do solo, e com isso vai causando o desgaste pelo processo de lixação, vai lixando através das partículas batendo no solo, na rocha. Também é um processo natural, ocorre muito em áreas de deserto, justamente por ter um solo arenoso, mas quando o ser humano retira a vegetação, ou no período de preparo do plantio, quando o solo fica exposto e os ventos são fortes, aí eles retiram as partículas do solo, causando aí a erosão eólica, pois facilita a remoção das partículas pelo vento. Fica mais fácil com o solo exposto do que com o solo plantado. E ocorre com mais frequência em regiões mais secas, áridas ou semiáridas, justamente por ter um solo arenoso e não tem muita característica de fixação das partículas do solo um com a outra. Aqui, por exemplo, solo desprotegido e totalmente erodido pela ação do vento. Que nossa região conhece o redemoinho, e esse redemoinho também é favorecido pela área plana e que vai retirar aí as partículas do solo. Aqui mais uma vez é outro redemoinho que retira as partículas do solo, deixando ele mais desprotegido do que já está. A erosão química é causada pela perda de elementos químicos que são essenciais às plantas, como nitrogênio, como cálcio, como fósforo, potássio. Esses elementos são dissolvidos pela água da chuva ou dos rios. Esses elementos são essenciais às plantas seja ela nativa ou seja a planta de culturas agrícolas. Os elementos são dissolvidos e perde a produtividade, justamente por não ter mais esses nutrientes. Para tentar corrigir isso, é feito colocado adubos químicos para corrigir a falta desses elementos químicos, que são essenciais à plantação. Os elementos que acumulam nas águas, eles são despejados nos rios, nos lagos e oceanos, né? Primeiro vem da chuva vai para o rio, dos rios para os lagos, depois ou para os oceanos. Então, a consequência é que esses elementos são dissolvidos do solo e vão direto para os rios, lagos e oceanos. Com isso ocorre a eutrofização, que é justamente a redução do oxigênio da água. A água sem oxigenação ou desoxigenada, ela reduz a sua biodiversidade, ela não dá possibilidade à existência da fauna, tanto marinha como a fauna fluvial, justamente por falta de oxigênio. Os peixes necessitam de muito oxigênio na água, e a falta de oxigênio na água vai favorecer o surgimento de bactérias e algas que vão, de certa forma, contaminar a água, e aí vai ficar uma água sem vida, sem nenhum tipo de vida, de peixes no caso. Também é muito frequente em áreas que tem erosão hídrica, ela é muito ligada, a erosão química é muito ligada à erosão hídrica, por depender justamente das águas da chuva e do rio. Como o processo de agropecuária, retirar da vegetação, tanto na pecuária para fazer pastagem ou para o gado circular, e na agricultura, retirar da vegetação para o plantio. E com a chuva e com a cheia dos rios,
ele retira esses nutrientes químicos e aí leva esses nutrientes químicos para os rios através da chuva. O próprio rio também já leva uma parte. O rio fica com um excesso de elementos químicos, reduz a oxigenação e com isso vai matar os peixes. Esse processo é chamado de eutrofização. Aqui nós temos exemplo, a água fica esverdeada justamente pelo acúmulo de bactérias e algas. Essas bactérias são bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver, bactérias anaeróbicas. Aqui é o mar, uma praia, foi causada a antropização, justamente trazido pelos rios, esses elementos químicos. E a água ficou esverdeada não porque ela é verde, mas sim por excesso de bactérias e algas, o que ocasiona a falta de peixes aqui. E aqui um rio, um açude, que digo, que também está sem nenhuma condição de sobrevivência de peixes. A compactação do solo é mais um processo de degradação causado pelas atividades agropecuárias, que além do processo erosivo tem a compactação, que é degradação física, onde a camada mais superficial do solo é compactada. Com isso, a camada superficial fica mais fragilizada, perde a sua espessura e dificulta a existência da vegetação. E ocorre devido ao uso intensivo de máquinas agrícolas, porque as máquinas são pesadas e vai passando no solo constantemente, causando a sua compactação pelo peso, mas também pelo pisoteio do gado de uma determinada região. Vai pisoteando e vai compactando aos poucos aquela área, principalmente em grandes áreas de criação. Com isso, dificulta a infiltração da água no solo, porque o solo está compactado, ele não tem mais porosidade e então o solo não vai agir como uma esponja, atraindo a água. E vai dificultar essa infiltração. E aumenta o escoamento da água, causando a erosão hídrica. A compactação do solo também está ligada à erosão hídrica, reduzindo a oxigenação e as atividades biológicas nas camadas mais profundas do solo, e com isso vai reduzir a sua capacidade de plantio, vai reduzir a sua... Meu Deus. Vai reduzir a sua fertilidade. É mais frequente em áreas de intensa atividade agropecuária. Quanto mais a produção agropecuária tiver, mais intensa é a compactação do solo. Como podemos ver aqui, o pneu do trator, que vai amassando o solo, deixando bem compacto. As áreas compactas não permitem a infiltração da água, consequentemente vai haver o escoamento e o gado